está acontecendo a partir de hoje nos Estados Unidos diz respeito ao impeachment do ex-presidente Donald Trump. Quando o processo começou, ele era presidente. Deixou de ser presidente, segue o processo que tramitou de uma maneira relâmpago pela Câmara e no Senado. Essa análise começa a ser feita a partir de hoje. Para falar sobre esse tema, nós estamos com o professor de Relações Internacionais da UERJ, o professor Paulo Velasco. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. É um prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí da rádio. Prazer é nosso. O senhor entende que esse processo ele é muito mais... Como é que eu posso dizer? Ele tem muito mais glamour do que efetividade, uma vez que começou exatamente no momento terrível do fim do governo Trump, com a invasão do Congresso e todo aquele processo que envolveu uma mobilização mundial contra aquele tipo de comportamento e que julgam aqueles que estão comandando o processo de impeachment que o presidente incitou aquele tipo de manifestação, mas na prática mesmo, Donald Trump está efetivamente preocupado com o que pode acontecer no Senado, se é que pode acontecer alguma coisa efetivamente no Senado. Muitos dizem que não há possibilidade numérica de que esse quadro caminhe para o impeachment efetivo. Bom, a questão ela é muito simbólica realmente, né? Perdeu-se muito da centralidade, né, pelo fato de que o presidente não está mais no exercício do cargo, né? Agora é um ex-presidente. Então, né, a repercussão que isso poderia ter em outro momento, né, claro que se perde muito, né? Mas há um papel simbólico muito interessante, né, quando pensamos aí na discussão do tema, né? Para o Partido Democrata, né, levar o Trump a julgamento no Senado, mesmo depois de deixar a Casa Branca, é uma forma de evitar recessos e histrionismos como os que vimos, sobretudo no final da sua gestão, né? Mesmo que o impeachment não seja aprovado, dificilmente será. Ronald, você tem toda a razão, né? Enfim, são necessários 2/3 de votos favoráveis, né? O que significaria dizer que 17 senadores republicanos, né, teriam que votar a favor do impeachment, né, do ex-presidente republicano Donald Trump. Isso não vai acontecer, então é praticamente certo que não teremos o impeachment aprovado, mas de todos modos, né, levar o presidente a julgamento, né, cria um constrangimento para a figura do ex-presidente, né, e para aqueles que estão ligados à ala trumpista no Partido Republicano, né. É meio que um recado no sentido de não toleraremos mais esse tipo de prática, né, incitação à violência, incitação à insurreição, né, que é justamente, né, o que ele está sendo julgado, né, é o crime pelo qual ele está sendo julgado, né. Então acho que há um papel simbólico, né, e visa de alguma maneira deixar um legado para o que está por vir, mas em termos práticos e concretos, né, dificilmente teremos algum resultado aí. E a ideia, claro, né, na melhor das hipóteses para o Partido Democrata, seria não só conseguir o impedimento, o impeachment do presidente, mas depois poder votar a cassação de seus direitos políticos, né? Mas isso só poderia ser feito se o impeachment fosse aprovado. Justamente, professor, uma boa tarde para o senhor. Sônia Blota falando aqui. Tem dois lados nisso que o senhor falou, né? Do ponto de vista da pirotecnia, enfim, do lado do governo americano estão cumprindo aí a função enfim, de fazer, de cobrar o que aconteceu, como por exemplo no Capitólio, mas do ponto de vista do trumpismo, isso também se torna um palanque. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as ações de Donald Trump para continuar esse trumpismo pelo mundo, não só nos Estados Unidos. Bom, o trumpismo é uma realidade, né? Mesmo o presidente fora da Casa Branca, né, o trumpismo é algo que veio para ficar. Né, apesar da derrota que ele teve, foi uma derrota expressiva, né, nas últimas eleições, né, mesmo assim, né, continua sendo uma ala muito forte dentro do Partido Republicano. Ele continua tendo a seu lado muitos deputados, muitos senadores, né, que continuam enxergando o Trump, né, como uma alavanca de escapar às suas pretensões, né. Então, estar ao lado do Trump e das suas ideias, por mais excêntricas que sejam, e por mais que possamos condená-las, continua sendo, né, uma variável interessante, né, para muitos membros do Partido Republicano. Mas reconhecemos também, né, que os últimos meses do governo Trump, Sônia, foram bastante traumáticos, né, para essa ala trumpista, né? Os excessos do presidente acabaram cobrando um preço, né? Vimos, inclusive, alguns parlamentares republicanos, tanto na Câmara quanto no Senado, assumindo posições muito críticas ao agora ex-presidente, né, inclusive, né, quando da sua recusa ou resistência em reconhecer a vitória eleitoral de Joe Biden nas últimas eleições, né? Então ele passou a sofrer mais críticas dentro do seu partido, algo que era impensável,
né, há 2 anos, por exemplo, quando, apesar de ser um outsider, quando pensamos no establishment republicano, ele acabou, né, se tornando o grande nome dentro do partido, né? Hoje já não é mais tanto assim, já não é mais uma unanimidade como era, talvez, até o início do ano passado, né? Alguns começaram a desembarcar um pouco desse trumpismo, né, dessa plataforma que o trumpismo representa. De todos modos, não dá para pensar no futuro do Partido Republicano sem colocar na equação a variável do trumpismo. Continua tendo peso, continua sendo importante, mas sai arranhada do final do governo Trump e mais arranhada ainda desse processo de impeachment, né? O objetivo do Partido Democrata é também enfraquecer essa ala mais radical dentro do Partido Republicano, né? E o constrangimento que significa esse segundo processo de impeachment, nunca nenhum presidente foi julgado 2 vezes, né, no Senado, num processo de impeachment, né? Isso, claro, que cria um constrangimento ainda maior para o trumpismo, mas é algo que veio para ficar e teremos sempre que pensar, né, qual o impacto e o poder dessa ala, até porque o presidente continuará nos bastidores, né, no Twitter, né, nas redes sociais, né, fazendo das suas, tentando ganhar fôlego e projeção, né, embora tenha sido banido, como a gente sabe, das redes sociais logo depois da questão ligada ao Capitólio. Professor Paulo Velasco, boa tarde. Uma pesquisa recente mostra que 80% dos eleitores republicanos, em torno dele, né? Aqui não aquele que vota eventualmente, às vezes vota nos democratas, às vezes nos republicanos. Eleitores republicanos que votam sempre nos republicanos. Eles apoiam Trump, fazem uma avaliação positiva dos seus 4 anos na Casa Branca. E, como o senhor disse há pouco, são 17 votos de republicanos, né, para que o impeachment se realize. E é muito difícil imaginar que esses senadores ignorem, por exemplo, uma pesquisa dessa, sabendo que a base do partido apoia o Trump, não? Total. Enfim, é exatamente essa ideia de que, mesmo fora da Casa Branca, ele é o nome mais forte dentro do Partido Republicano, né? E mesmo aqueles que já não toleram mais as suas práticas, já não toleram mais o seu modo de agir e o seu modo de fazer política, né? Porque é um modo muito controverso, tem que engoli-lo, né? E tem que reconhecer o peso e a envergadura que ele tem junto ao eleitorado do Partido Republicano, né? Ele saiu da Casa Branca, mas ainda apoiado em dezenas e dezenas de milhões de votos nas últimas eleições, né, e tendo justamente um alcance, né, e uma influência política absolutamente extraordinários, né? Então, é impossível pensarmos, reitero mais uma vez, o futuro do Partido Republicano, né, seja nas próximas eleições legislativas, né, no meio do caminho, seja nas próximas presidenciais em 2024, né, sem olhar para o que o trumpismo representa. Mesmo que ele não venha como candidato em 2024, é improvável que venha, né? Enfim, embora tenha dito isso, pode ser muito mais uma bravata do que qualquer outra coisa, né? Seus direitos políticos não serão cassados no Senado, né? Então, mesmo que ele não venha em 2024, quem vier precisará do apoio do Trump, né? E terá que estar, de alguma maneira, vinculado à ala trumpista para ser um candidato mais viável, né? A não ser que nesse meio do caminho, enfim, 4 anos é muito tempo, né, haja um desgaste ainda mais significativo, né, nessa ala trumpista aí, no que o Trump representa para a política norte-americana, especialmente do Partido Republicano. Mas já há dentro do partido, Cláudio, um grupo justamente de políticos, de alguns inclusive de peso, de envergadura, caciques políticos do Partido Republicano, que querem novos rumos para o partido, né, que entendem que essa caminhada, né, mais para uma posição extrema, né, para o radicalismo, né, não é o melhor caminho para o Partido Republicano. Então, né, acho que, de qualquer maneira, né, independentemente do resultado no Senado, que tende a ser a absolvição do Trump, o Partido Republicano terá que se repensar para o futuro político nos Estados Unidos. Bom, é claro que o impeachment, pela legislação americana, ele não significa necessariamente a impossibilidade de concorrer em 2024, né? Seria necessário um outro processo para que ele se tornasse inelegível, né? E não havendo impeachment, como parece não haverá, aí, claro, ficaria praticamente nula a possibilidade de impedi-lo de concorrer. Mas eu queria saber do senhor, professor Paulo Velasco, um assunto que já debatemos aqui algumas vezes e queremos muito conhecer a opinião do senhor. O Partido Republicano, claro, tem esse movimento aí de 4, 5 anos, que é o chamado trumpismo, né? Embora muitas vezes o Trump seja visto como alguém que conseguiu
dar voz a esse movimento, mas que o movimento não depende, na verdade, do Trump. Sem o Trump, o movimento continua. Ele é anterior ao Trump. Mas no Partido Democrata também houve uma tomada de assalto, né? Ou seja, grupos tidos como radicais, né? Inclusive muitos que tinham como bandeira a candidatura do Bernie Sanders, que nem é do partido, mas se candidata pelo partido. E muitos se perguntam, tenho visto algumas coisas na imprensa de lá, dizendo que o Biden passará 4 anos tendo de lidar com esses grupos que o apoiaram, que fizeram a vice-presidente, mas eles querem saber como o Biden vai lidar com esses grupos radicais no Partido Democrata. Como é que o senhor vê essa questão? O Biden ele vai ter que se equilibrar, né? Existem, claro, são 2 grandes partidos e dentro de ambos os partidos, Cláudio, há distintas tendências e preferências políticas, ideológicas mesmo, né? Dentro do Partido Democrata temos grupos mais radicais à esquerda, né, que se identificam melhor, né, com o candidato Bernie Sanders, né, que já veio pela 2ª vez, né, nas primárias, né, e fala um pouco mais próximo do que esses grupos mais à esquerda esperam, né? Atende melhor as expectativas, né, desses grupos. Mas há outros também segmentos do Partido Democrata, né, que caminha mais para o centro ou mais para a direita mesmo, né? Quando lembramos, por exemplo, da figura da Hillary Clinton, né, claramente ela representava um grupo do partido, né, que tinha caminhado mais à direita. Então, caberá ao Biden se equilibrar entre esses grupos para poder governar, né? É sabido que ele tem uma maioria muito frágil, Cláudio, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? No Senado, na verdade, a maioria vem com o voto de Minerva da Kamala Harris, a vice-presidente, né? E na Câmara a maioria democrata diminuiu em relação à última legislatura, né? Então, tendo em vista essa maioria tão estreita, ele terá que negociar não só, né, com parlamentares do outro lado do corredor, ou seja, do Partido Republicano, mas também dentro do próprio Partido Democrata, para não perder propostas, né? Ele terá que convencer esses deputados democratas, senadores democratas, né, a caminhar dentro da sua linha, dentro das suas propostas, né? O que não será algo trivial e algo fácil, né, porque vão exigir dele, muitas vezes, né, iniciativas que não convergem, né, com as próprias ideias do Biden, né? O Biden não é o Bernie Sanders, né? Então, embora ele tenha se assentado no apoio de defensores, né, e eleitores potenciais do Sanders, né, caso ele tivesse vencido as primárias, né, ele não terá condições de agradar a todos, né? Não terá como atender às demandas, né, mais extremas, né, desses grupos identificados com o que seria uma esquerda nos Estados Unidos, né, uma orientação mais socialista, digamos assim, ou algo próximo disso, né? Então, ele não terá vida fácil, né? A maioria estreita que ele tem, né, nas 2 casas legislativas exigirão dele uma habilidade política que ainda teremos que ver se ele tem, né? Ele começou governando muito por meio de atos executivos, né? Seriam os nossos decretos presidenciais, né? Aí é relativamente fácil, mas quando ele tiver que tramitar, né, no Congresso suas propostas, né, aí veremos o grau de dificuldade que ele vai ter, né? Certamente não terá caminho nada fácil não, Cláudio. Professor, dentro desse cenário que o senhor coloca agora, como que o senhor encaixa a figura da vice-presidente americana Kamala Harris? Uma figura muito importante, né? Eu acho que a escolha de uma mulher negra foi muito, muito importante para o Partido Democrata conseguir atrair eleitores, grupos mais jovens. Então, isso ajudou muito, inclusive vimos, né, como o desempenho do partido melhorou, né, inclusive em estados e distritos em que o partido tinha perdido nas eleições de 2016. Né? Certamente a Kamala Harris ajudou a puxar alguns desses votos, né, é identificada com algumas bandeiras importantes, inclusive para esses grupos aí, né, mais identificados com a esquerda, a questão racial, né, o próprio Biden já declarou, mas né, claro que a Kamala Harris acaba simbolizando muito isso. A questão racial é uma questão muito sensível para os Estados Unidos hoje, né, absolutamente central. Né, vimos aí no ano passado todo, né, a importância, o impacto do movimento, né, do Black Lives Matter. Né, então, nós reconhecemos, né, como existe, né, uma demanda, né, existe uma expectativa muito grande, né, de atender algumas bandeiras. Né? A bandeira racial é uma delas, a bandeira ligada à migração é outra, a bandeira ambiental, uma bandeira muito forte, né? O Biden tem insistido nela, né? E a Kamala Harris, acho que ela ajuda um pouco a sintetizar, né, essa agenda política complexa, híbrida, né, múltipla, certamente, né, foi muito, muito importante nessa chapa
para atrair votos que acabaram levando ambos à Casa Branca, né? E a sua gestão será muito importante, né? Inclusive por ser voto de Minerva no Senado, né? Então ela passa a ter, né, a possibilidade de desempatar votações, né? Lembrando que ficou depois das eleições em segundo turno na Geórgia, ficou 50-50, né? 50 senadores republicanos e 50 democratas mais liberais, né? São 48 democratas e 2 liberais, na verdade, 2 independentes, né? E aí a Kamala Harris teria que desempatar. Então ela passa a ter um papel importante, né? Ainda como voto de Minerva no Senado. Enfim, poucas vezes, certamente, temos um vice-presidente, ou uma vice-presidente no caso, né, com tanta projeção, tanto alcance, né, como a Kamala Harris nesse governo Biden. É difícil voltar no passado e ver um vice-presidente tão influente quanto ela será para os próximos anos. Professor, uma última de minha parte, me permita fazer uma pergunta fora da questão Donald Trump, mas eu não quero perder a oportunidade, estava conversando com o Zaidan aqui antes do programa, que seria legal tocar nesse assunto com o senhor. A relação dos Estados Unidos com Israel teve um capítulo, e talvez seja o primeiro capítulo dessa relação Biden com Israel, ou governo Biden com Israel, que diz respeito a Golã. E houve uma declaração do secretário de Estado Antony Blinken falando a respeito de Golã que não era imutável a compreensão americana de que o controle tem que ser de Israel. Não era imutável essa compreensão. E o escritório do primeiro-ministro israelense, claro, falou que Golã não é uma questão, né, que continuará sob controle de Israel. O senhor acha que aí pode ter algum ruído preocupante nessa relação? Eu acho que vai mudar significativamente, Ronald, a relação com Israel, né? Não veremos mais os Estados Unidos absolutamente alinhados em qualquer questão com o governo Netanyahu, não, né? Aliás, já tivemos mostras disso no próprio governo Obama, né? É bom lembrarmos, né? Claro que não em relação, né, as colinas de Golã, né, que é bom lembrarmos, né, foram tomadas por Israel à força depois da Guerra dos 6 Dias, né, um território que pertenceria à Síria, e é uma posição elevada, então faz toda a diferença ali, né, naquela disputa Israel-Síria, que é uma disputa histórica, né? Israel anexou as colinas de Golã ao seu território, por isso a declaração, né, do governo de Israel de que não é mais uma questão, o território foi anexado, então, né, não há mais qualquer chance de devolução do controle, né, para a Síria, mas a declaração, né, da assessoria do Biden, né, chama atenção para o fato de que já não veremos mais os Estados Unidos, né, apoiando, né, ou referendando, chancelando, né, qualquer iniciativa do governo de Israel, não, né? Eu acho difícil que na prática vejamos esse movimento do governo americano, essa volta atrás no reconhecimento da anexação de Golã, me parece improvável, né? Mas poderemos ver uma postura mais contundente do governo Biden, né? Por exemplo, no sentido de criticar ou de condenar o objetivo de anexar os assentamentos judeus na Cisjordânia, né? Ali na região, né, do Vale do Rio Jordão, né, que é um projeto importante acalentado pelo governo Netanyahu, né, e que o Trump, né, parecia chancelar e apoiar, e certamente não veremos isso mais acontecer com o governo Joe Biden. Então, certamente veremos um governo que vai mudar a relação com Israel, vai se permitir críticas, vai se permitir condenações, vai se permitir, eventualmente, no Conselho de Segurança, não propriamente votar contra Israel, mas se abster de vetar alguma resolução contra Israel. Já vimos isso acontecer no governo Obama, né, o embaixador americano se abstendo de vetar uma resolução condenatória a Israel. Então, né, o Netanyahu tem que colocar as barbas de molho, porque a situação dele não será tão fácil quanto era durante o governo Donald Trump. Mas especificamente em relação a Golã, Ronald, não vejo, de fato, de maneira muito fácil os Estados Unidos poder retroceder e voltar atrás nesse reconhecimento da anexação, porque isso causaria uma celeuma muito forte com Israel, que continuará sendo sempre um aliado muito importante para os Estados Unidos na região do Oriente Médio. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, professor. Sempre um prazer. Boa tarde a todos. Prazer conversar com vocês, com os ouvintes da rádio.